Agora sim. Novamente, graças e paz a todos. Nós vamos... O tema dessa mensagem, tema relevante para os nossos dias, para aquilo que estamos vivendo, para esse contexto deste culto, mas principalmente para compreender um pouco mais dos valores verdadeiros de um amor que se expressa através da palavra do Senhor. E o tema da mensagem desta noite é este: as marcas do amor verdadeiro. O amor de Deus, o amor que nos completa, esse amor que Deus tem derramado sobre nós. Convidamos a igreja a abrir a palavra do Senhor, Epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 4. Epístola de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? A igreja estará sentada neste momento. Meus amados, como já falamos um pouquinho desse momento glorioso que o Senhor tem nos proporcionado todos os dias, e quando falamos de amor, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro aqui qual era o verdadeiro sentido do amor de Deus. O amor que tudo sofre, o amor que suporta. E quando nós vemos e começamos a compreender um pouquinho sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, nós vamos compreender o porquê que Paulo entrou nesse contexto. Segundo os historiadores, o próprio texto ele nos fala sobre isso. A carta de Paulo à igreja de Corinto, a igreja de Corinto foi a igreja mais problemática que Paulo teve que pastorear. As situações que envolviam aquela igreja, a cidade de Corinto era uma cidade, era um centro comercial, era uma cidade cultural, era uma cidade que era marcada por muitas diversidades religiosas. E também isso, não sei se é o meu, foi, a imoralidade, o orgulho, culto a outros deuses. E isso muitas vezes refletia na igreja que foi plantada por Paulo naquela cidade. Paulo morou ali em Corinto por aproximadamente 1 ano e meio, estabeleceu uma igreja ali, depois ele foi para outra cidade, se eu não me engano, é Éfeso. E depois que Paulo saiu daquela cidade, daquela igreja, depois que estabeleceu ali, começou aquela igreja ela começou a refletir exatamente o ambiente que a cidade proporcionava. Divisões, disputas, a falta de maturidade espiritual, a imoralidade, a banalização dos dons espirituais. E é nesse contexto que nós começamos a compreender o porquê que Paulo escreve desta forma, neste capítulo, para corrigir um problema muito grave que aquela igreja estava vivendo. Aquela igreja, ela valorizava mais as experiências espirituais
E para ela, aquilo era um sinal de espiritualidade. E o mais importante, que era servir, que era cuidar, que era zelar, que era doutrinar, essa igreja ela tinha se esquecido. E Paulo ele escreve esta carta com essa preocupação para mostrar que, independente das experiências espirituais que aquela igreja estava vivendo, principalmente descrita no capítulo 12, um pouquinho antes, o mais importante é que Paulo queria manifestar com aquela carta que havia um caminho mais excelente. E o caminho mais excelente era exatamente aquilo que está descrito no capítulo 13 deste livro. E quando falamos de amor, meus amados, vivemos em um tempo onde o amor, ele perdeu a sua característica fundamental. Hoje o amor é por interesse, hoje o amor ele é proclamado por uma emoção, hoje o amor ele é apenas um interesse, uma conveniência para o momento. Mas Paulo ele quer de alguma forma expressar para aquela igreja qual era o verdadeiro amor. Não era o amor aos interesses, não era priorizar aquilo que era só espiritual, mas o apóstolo Paulo ele queria que aquela igreja ela entendesse o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que constrói, o amor que muda o coração do homem. Interessante, né, aqui essa preocupação, né, ela tem que ser constante na nossa vida, porque o amor para o mundo hoje atual que vivemos é apenas um sentimento passageiro, mas ela deixou de ser uma prática diária, exercida todos os dias na vida do homem. Então, esse texto ele vai nos desafiar a redefinir o que é verdadeiramente o amor de Deus. E quando nós começamos a ler, já no primeiro capítulo, né, o texto diz assim, né, só para compreendermos um pouquinho, o capítulo 13, né, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, do 1 ao 3, fala da futilidade dos dons, né, mostrando que os dons sem amor nada valem. A segunda parte é a natureza do amor, a partir do verso 4 até o verso 7, que é a natureza do amor verdadeiro, foi o texto que nós lemos. E do verso 8 ao verso 13, o caráter do amor, né, e a temporalidade dos dons. E quando nós lemos no verso 1, o texto fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Mas o que Paulo queria expressar através desse versículo, meus amados, o versículo 1, o versículo 2 e versículo 3, nós vemos que Paulo sempre usa uma palavra, ainda que, no verso 2, ainda que, e no verso 3, ainda que. Isso é uma hipérbole. O que é isso? É uma forma exagerada e intencional que Paulo queria descrever para aquela igreja. Então, quando Paulo fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens, porque ninguém fala a língua dos homens e dos anjos, ninguém tem. Ainda que eu falasse e não tivesse amor, seria como, né, o sino, o metal que soa e o sino que tine. A comparação que Paulo usa aqui seria como o metal que soa e o sino que tine. Isso faz referência ao culto pagão daquela época, naquela igreja, ou melhor, naquela cidade.
Então Paulo está usando essa hipérbole, esse exagero intencional para dizer o quê? Ainda que você tenha todo o poder que o homem não tem, ainda que você tenha todos os dons, todo o mistério, toda a fé, e não tiver amor, não serve para nada. Porque como nós falamos já no início, aquela igreja, ela valorizava mais os dons, o espiritual, e estava esquecendo do principal, que era o cuidado, que era o zelo, que era a doutrina, que era a palavra do Senhor. E é nesse contexto, meus amados, que Paulo escreve àquela igreja. E no verso 4, beber um pouquinho de água que está falando muito, né? E no verso 4, se quiser projetar, pode projetar, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. A partir do verso 4, nós vamos entender um pouquinho o que é amor. E vamos entender também o que não é amor. E vamos entender também o que o amor faz. Então, primeiramente, quando nós lemos aqui que o amor é paciente, esta palavra no grego significa ser paciente, é ser longânimo, suportar as provocações sem explodir. Numa igreja onde havia disputas, invejas, a paciência, meus amados, era fundamental para uma convivência plena com aquela igreja. Então, Paulo está falando aqui, o amor, ele deve ser paciente. O amor também, ele é bondoso. O amor, ele é a disposição de fazer o bem, é a benevolência com o próximo. E a palavra fala que, diferente daquela igreja onde havia dificuldades, dissensões, pecado, aquela igreja, meus amados, eu estava ontem, relendo novamente o capítulo 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, e eu fiquei assim, falei, meu Deus, nós temos muitos problemas na igreja, mas a igreja de Coríntios era uma igreja extremamente problemática. Problemas de família, problemas com imoralidade, problemas com irmãos, a valorização por aquilo que era mais espiritual, esquecendo do mais importante. E é por isso que Paulo ele escreve esta carta, dizendo da importância do amor ser paciente, do amor ser bondoso, do amor ser verdadeiro. Então, nesses dois temas aqui, nós entendemos o que é o amor. O amor, ele é paciente, o amor, ele é bondoso, porque ele vem de Deus. Esse amor, ele é transformado, ele é derramado sobre a igreja. E ele tem que contagiar o nosso meio. E não era isso que essa igreja estava vivendo. Agora nós vamos entrar numa parte, o que não é amor. A palavra diz assim, o amor é paciente e bondoso, não inveja, isto não é amor. A inveja, meus amados, era um grande problema dentro daquela igreja, porque podemos dizer que havia um exagero, podemos dizer que havia uma competição daquilo que era mais espiritual. Então, o amor, ele se alegra. A palavra inveja, no seu original, significa cheio de vento, cheio de vaidade. O amor não se aborrece com o sucesso do próximo. E aquela igreja estava vivendo exatamente isso. Ele não se vangloria. O amor, meus amados, ele não busca a autopromoção. Nós estamos aqui não
porque somos melhores, mas pela graça de Deus que um dia Ele nos alcançou. Estamos aqui porque Deus teve misericórdia de nós. Não há mérito nenhum em nós, mas pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, né? Esse amor nos alcançou. Essa igreja, ela não se orgulha. O amor daquela igreja era um amor arrogante, um amor que trazia divisões. No verso 5, né, continuando, o que não é amor, o amor não maltrata, não se comporta de uma forma imprópria, mas o amor, ele zela pela honra, pela dignidade. O amor não procura, né, não procura os seus interesses. O amor, ele não é egoísta. Ele não busca apenas ser vantajoso. Ele não procura para si, mas ele tem que priorizar o terceiro, o próximo. O exemplo claro disso é que Cristo, ele se entregou de uma forma, porque o amor dele é verdadeiro para conosco. Então, outra coisa que o amor não se ira facilmente, né? Facilmente. Então, não guarda rancor. Então, o amor também, no verso 6, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, meus amados, o verdadeiro amor, ele une, enquanto a mentira, ela divide. No verso 7, começamos a entrar no terceiro campo que fala que aquilo que o amor faz. O que o amor é, o que o amor não é, mas agora o que o amor faz. E ele começa dizendo, o amor, ele tudo sofre. Ele protege. O amor protege a reputação do outro. O amor suporta os fardos, as dificuldades dos irmãos. O amor não expõe as falhas do terceiro, porque ele tudo sofre. O amor tudo crê. O amor, né, não dá benefício para a dúvida. Mesmo diante das falhas, né, não sendo conivente com o pecado, mas nós acreditamos que o homem ele pode mudar, porque independente das situações que ele está vivendo, o Deus poderoso, ele pode mudar o coração do homem. O amor tudo espera. Ainda que alguns falhem, nós sabemos que a restauração na vida do homem, ela não vem de uma ação humana, mas vem de uma ação de Deus. Deus restaura o coração do homem. E o amor tudo suporta. O amor permanece firme diante das dificuldades, das provações, das perseguições. E quando falamos que o amor tudo suporta, esse termo era um termo militar, que era usado para dizer que o exército tinha que permanecer naquela posição a todo custo. O recado do apóstolo Paulo para aquela igreja era muito claro. Nós sabemos hoje que nós vivemos dificuldades. Então, suportar as dificuldades desta vida, suportar aquilo que Deus muitas vezes nos coloca numa condição. Nós vemos um exemplo claro disso, né? Estevão, ele suportou a rejeição, o ridículo. Ele morreu orando, Senhor, não imputes os pecados a eles. Mesmo morrendo, mesmo sofrendo as consequências, sendo apedrejado, ele diz, Senhor, não imputes o pecado a eles. É este amor que transforma o coração do homem.
E, meus amados, qual é a aplicação para as nossas vidas hoje? As palavras de Paulo, elas ecoam poderosamente nos nossos dias. Nossas igrejas e sociedade muitas vezes enfrentam desafios semelhantes. Muitas vezes essas dificuldades, elas estão presentes na igreja, presentes nas famílias, presentes nos casamentos, presentes nos lares. Muitas vezes nós vemos, o individualismo, vivemos uma cultura de muitas vezes que promove apenas o eu e não o nós. Divisões, aquela igreja estava sendo dividida, marcada por divisões, por falta de unidade, pelos seus interesses, pela falta de paciência. E fica a pergunta para nós hoje: como podemos aplicar esta palavra, este conselho do apóstolo Paulo àquela igreja? Como eu posso aplicar esta passagem para a nossa vida hoje? Primeira coisa é nós examinarmos a nós mesmos e fazer uma pergunta para nós: essas características, elas estão evidentes na minha vida? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. As características do amor ágape, eles estão em evidência na nossa vida? Eu sou paciente com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos da fé. Eu sou bondoso, no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos. Diante disso, meus amados, nós devemos orar para que Deus possa transformar o nosso coração. É pedir a Deus que Ele possa transformar o nosso coração, para que verdadeiramente o amor ágape, o amor incondicional, ele esteja presente na nossa vida. Somente o Espírito Santo, ele pode promover, ele pode operar isso no coração do homem. Nós devemos viver, meus amados, a cada dia, aquilo que o Senhor tem nos dado. Nas nossas igrejas, devemos buscar este amor verdadeiro, que as nossas ações, que as nossas atitudes, elas possam refletir verdadeiramente este amor de Deus. O amor que não falha, este amor que é perfeito, este amor que é o fundamento completo para uma vida cristã na presença de Deus. E no verso 8, no início do verso 8, ele diz que tudo suporta. Meus amados, hoje nós estamos aqui para glorificar ao nome do Senhor por esse momento tão glorioso. A igreja de Corinto, ela estava se desviando da verdade. Mas a palavra do Senhor, ela vem sempre em encontro ao nosso coração, para mudar os nossos conceitos, mudar as nossas atitudes, aquilo que está no nosso coração, que muitas vezes nos corrompe. E quem sabe nesta noite, é noite de reconstruir aquilo que se perdeu pelos longos dos anos. Nós estamos aqui para glorificar ao Senhor, pelos 25 anos do casamento do Miguel, da Thalita. Amor esse que suportou todas as adversidades desta vida. E Deus, meus amados, é que constrói isso na vida do homem. Porque a sociedade, ela está se corrompendo todos os dias, assim como a igreja de Corinto se corrompeu com a mentira, com a idolatria, com a hipocrisia, com a imoralidade. A igreja se desviou para a mentira, mas o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: o amor tudo sofre, tudo crê,
tudo espera. E que este amor de Deus, ele seja proclamado no meio da igreja. Que possamos, numa só voz, dizer: Senhor, eu preciso mudar os meus conceitos. Eu preciso rever a minha vida. Aonde eu estou falhando, o que eu preciso fazer. Meus amados, Deus sempre nos dá a oportunidade de voltarmos e vivermos o verdadeiro amor de Deus. Aquela igreja, ela viveu as suas dificuldades. Na segunda carta continua a mesma situação que Paulo escreveu, mas hoje o Senhor quer nos fazer lembrar que o mesmo amor que foi proclamado pelo apóstolo Paulo àquela igreja, hoje nós temos a oportunidade de dizer que o amor de Deus se renova todos os dias. Estamos aqui porque este amor nos sustenta. Ele renova o nosso coração, Ele nos fortalece e Ele nos coloca de pé na sua presença. Que Deus possa abençoar cada família neste lugar. A você que nos visita, quem sabe você, o seu casamento, está vivendo uma situação difícil. Os intempéries dessa vida. Mas olha, o mesmo Deus, Ele está presente para abençoar, para que sejamos fortalecidos no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós teremos agora um videozinho.